Olá, sou a professora Josicleide Guilhermin, disciplina de literatura, e hoje a gente vai pensar sobre a arte em si. É extremamente importante que após esse vídeo você busque o seu professor, a sua professora de arte para aprofundar essa reflexão, que você busque outros materiais, porque minha formação é em letras. Eu não estou habilitada a pensar a arte de maneira profunda, mas uma vez que a gente pensa sobre a literatura, reflete sobre isso, estuda isso, é praticamente impossível pensar a literatura sem pensar a arte em si de uma forma geral, visto que a literatura é uma manifestação artística. Iniciamos com uma questão: o que é arte? E lamento lhe dizer que eu não tenho como lhe fornecer respostas. Isto porque é extremamente difícil conceituar a arte. Quando a gente fala da arte, a gente está falando de um grande conjunto e dentro deste conjunto cabem inúmeras coisas. Então a gente pensa na dança, na pintura, na literatura em si, na música, na arquitetura, no cinema, no teatro. Existem N formas de a arte ela se materializar. Por isso a dificuldade que nós temos de conceituar este objeto de estudo. Contudo, é mais importante a reflexão em si do que a definição propriamente dita. Quando falamos em arte, sabemos que ela esteve e está presente em todas as culturas, em todas as épocas, e ela se materializa de várias formas. Logo, a arte possui inúmeras linguagens. Em se tratando do Exame Nacional do Ensino Médio, você vai encontrar questões vinculadas à arte, tanto no caderno de linguagens, porque a arte também é uma forma de linguagens, quanto na prova de história, de sociologia, de filosofia. Então, eu tenho a associação da arte com várias matrizes do conhecimento. Ou seja, a arte ela possui um caráter múltiplo. Em termos de teoria propriamente dita, a teoria mais antiga, a teorização mais antiga que nós temos vinculada à arte é lá da antiguidade, com Aristóteles. Aristóteles ele vai conceituar a arte como sendo a representação do belo. Mesmo que você não perceba, essa teorização, ela chega até os dias atuais e ela traz consequências negativas à sociedade. Existe um princípio grego que é o princípio da kalokagatia. A kalokagatia é a associação do belo ao bom e do bom ao belo. Para os gregos, as coisas e pessoas belas eram naturalmente boas, as coisas e pessoas boas eram igualmente belas. Existem estudos para você perceber a materialização disso no inconsciente coletivo, mesmo que nem sempre a gente perceba. Existem estudos que apontam que as pessoas belas, e quando eu falo em pessoas belas, eu estou falando no padrão de beleza pré-estabelecido pela sociedade, ou seja, a pessoa branca, olhos claros, cabelo liso, loira, magra. Essas pessoas têm muito mais chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho diante de uma pessoa que não tem essas características, mesmo que elas tenham o mesmo currículo. A nossa empatia, ela também é perpassada por essa concepção. Um corpo que cai dentro da favela não comove como um corpo que cai dentro do condomínio. Porque a gente aprendeu a olhar para a comunidade como um espaço onde só existem pessoas ruins. E a caracterização dessa ruindade é perpassada também pelo padrão estético. Então, esta concepção vinculada por Aristóteles e pelos gregos, a visão de Aristóteles de beleza fazia referência aos conceitos de proporção e harmonia. É a discussão que a gente vê hoje em torno do grafite e da pichação. Você vai encontrar e já deve ter ouvido pessoas dizerem que o grafite é bom, que o grafite é arte, que a pichação não. Mas muitas vezes quem faz o grafite e a pichação é o mesmo artista. O que é que as diferencia? Porque existe no nosso inconsciente a compreensão da boa arte como aquela arte que é bela, aquela arte que é proporcional, aquela arte que é harmônica. Com o passar do tempo, essa noção que Aristóteles coloca para a gente, ela foi se perdendo, não tanto quanto gostaríamos, mas ela perdeu um pouco força. Isso porque a arte ela vai se relacionar com o contexto histórico, social, político, e ao longo da história, a própria compreensão de belo vai se modificando. E se essa compreensão ela vai se modificando,
Dentro das manifestações artísticas, a gente também vai passando a ver como belo, como boa arte, aquilo que nem sempre apresenta proporções harmoniosas. Em termos de conceitos, de características da arte em si, de uma forma geral, nós temos a representação, ou seja, como é que o artista ele vê o mundo e como é que ele representa este mundo em sua arte, ou como é que ele nega este mundo. A arte moderna traz essa liberdade também. O segundo conceito é a estética. A estética ela se relaciona em linhas gerais, tá? Porque a estética é do ramo de estudo da filosofia, mas em linhas gerais, do ponto de vista do dia a dia, do cotidiano, a gente entende a estética como a aparência. Então a roupa que eu uso, os acessórios que eu uso, a forma como eu uso meu cabelo, tudo isso tem a ver com aqueles padrões estéticos que eu considero positivo para mim. Então quando você faz a escolha por uma roupa, por um calçado, por um corte de cabelo, por uma pintura no cabelo, por uma mudança no cabelo, por acessórios como brinco, tatuagens, dentre outras coisas, tudo isso tem a ver com o padrão estético que você quer apresentar para a sociedade. Dentro da arte, a gente também vai encontrar vários padrões estéticos. E por último, e não menos importante, nós temos o espectador. O espectador ele é muito importante porque nós promovemos diálogo com a arte em si. Esse diálogo pode ser positivo quando a gente se identifica com essa arte. Esse diálogo ele pode ser do ponto de vista da crítica, quando a gente não entende uma determinada manifestação como sendo arte. O fato é que o espectador ele interfere bastante na produção da arte em si, promovendo reflexões e outras coisas também. A arte, por ter essa relação histórica, social, política, ela vai apresentar também uma palavrinha-chave que é a intertextualidade, ou seja, o diálogo entre várias manifestações artísticas. Dentro da intertextualidade, a gente pode perceber a revisitação, é o que acontece quando Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, ele constrói a Mônica Lisa. A Mônica Lisa é uma revisitação à personagem bastante conhecida do quadro A Mona Lisa. A intertextualidade ela pode acontecer também do ponto de vista da reafirmação. Quando você tem, por exemplo, uma obra literária e essa obra é adaptada para o cinema, para o teatro. Um exemplo pode ser Os Miseráveis, de Victor Hugo, ou Victor Hugo, no francês. A intertextualidade ela pode acontecer também do ponto de vista da negação. Hoje a gente tem encontrado muito a negação da arte vinculada aos padrões estéticos femininos. Por exemplo, dentro dos contos de fadas tradicionais, é muito comum ter sempre uma princesa lá e ela está sempre dependendo de um homem para salvá-la, como se ela não pudesse se salvar sozinha, como se ela não pudesse se defender sozinha. As princesas dos contos de fadas tradicionais, geralmente elas são brancas. Não há representação da homoafetividade nos contos de fadas tradicionais, é o padrão da heteronormatividade, o padrão do cabelo geralmente liso. Então hoje a gente percebe a intertextualidade negando determinados padrões, porque como eu falei anteriormente, a arte ela se relaciona com o contexto histórico, social, político, e esse contexto histórico, social, político possibilita que a gente negue determinadas manifestações que no passado foram comuns. Muito obrigada e até a próxima.